A notícia que chegou para o Flamengo mexeu com o coração da nação rubro-negra e trouxe uma esperança renovada para todos os torcedores apaixonados pelo clube. Felipe Luiz, um nome que já conquistou respeito dentro e fora de campo, está muito próximo de assinar a renovação de seu contrato com o Flamengo até o final de 2026, garantindo continuidade ao trabalho que vem sendo realizado e dando uma estabilidade fundamental para o planejamento do time nas próximas temporadas. Essa proximidade da assinatura já traz uma sensação de segurança, mostrando que o Flamengo entende a importância de manter o treinador que já conhece o elenco, a cultura do clube e que vem conseguindo imprimir seu estilo e filosofia no dia a dia da equipe. A possibilidade de Felipe Luiz permanecer por mais tempo à frente do Mengão, que é muito mais do que um clube, é um alento para todos aqueles que acompanham com paixão e expectativa cada passo do time dentro das competições nacionais e internacionais. Enquanto essa renovação avança, o Flamengo também está atento às oportunidades e desafios do mercado da bola, lidando com propostas que chegam para alguns dos seus principais jogadores. Um desses nomes é o do atacante Juninho, que tem despertado o interesse de clubes do mundo árabe. Segundo as informações recentes, duas equipes sauditas, o Al Riyadh e o Nijm, apresentaram ofertas para contar com Juninho por empréstimo, acompanhadas de uma boa compensação financeira para o Flamengo. É uma situação que traz vários pontos a serem analisados, principalmente porque o jogador vê com bons olhos essa possibilidade de atuar fora do Brasil, mas a negociação ainda enfrenta resistência e complexidade, já que o Flamengo não trata a saída do atacante como algo simples. Os representantes do atleta reconhecem que a transação pode ser desafiadora, mas as propostas estão oficialmente na mesa do clube, criando um cenário de expectativa e incertezas. Esse tipo de negociação sempre gera uma série de dúvidas e questionamentos para a torcida que acompanha de perto o desempenho do Flamengo. Afinal, Juninho tem mostrado ser uma peça importante dentro do elenco, contribuindo não apenas com gols, mas também com sua presença e características que agregam valor ao time. Por isso, a decisão sobre aceitar ou não um empréstimo com boa compensação financeira deve levar em consideração não só o lado econômico, mas também o impacto esportivo que a saída do atacante pode trazer. A opinião do torcedor, que vive intensamente cada partida e acompanha a evolução do time, é fundamental nesse momento. Se você estivesse no comando, se tivesse o poder da caneta para decidir o futuro do Juninho, o que faria? Aceitaria a proposta e permitiria que o jogador ganhasse experiência em outro país, valorizando financeiramente o clube, ou optaria por manter o atacante dentro do elenco, buscando reforçar ainda mais a equipe para as competições que estão por vir? Essas perguntas são importantes para entender o sentimento da torcida e o que realmente pesa na balança na hora de decidir o destino do atleta. Mas o mercado de transferências do Flamengo não para por aí. Outro nome que está no centro das atenções é o de Wesley, jogador que tem despertado o interesse de um clube inglês bastante conhecido. A oferta que chegou para o Mengão foi de 18 milhões de euros, mas de forma bastante informal, como uma espécie de sondagem para entender se essa quantia seria suficiente para iniciar uma negociação. Na prática, não foi uma proposta oficial, mas um aceno para saber qual seria a posição do Flamengo diante desse valor. O clube respondeu que o valor esperado para liberar Wesley gira em torno de 30 milhões de euros, deixando claro que não pretende abrir mão do jogador por menos do que considera justo. A intenção do time inglês, na verdade, seria comprar o atleta e logo em seguida emprestá-lo para a Roma da Itália, equipe que hoje tem o mesmo treinador que já havia demonstrado interesse em Wesley quando comandava o Atalanta. Essa operação é interessante porque envolve um grupo empresarial que controla as duas equipes, facilitando a negociação e possibilitando que o jogador permaneça sendo lapidado no futebol europeu, mais especificamente na Série A italiana, enquanto o clube inglês se torna o proprietário dos seus direitos. A situação mostra como as negociações podem ser complexas e envolver vários planos e estratégias, tanto para o jogador quanto para os clubes envolvidos. Por outro lado, o Flamengo demonstra que está em uma posição confortável e não tem pressa para vender Wesley a qualquer custo, principalmente após conseguir garantir uma quantia importante com a saída de outro jogador, o Gerson. Isso tira um pouco da pressão sobre o clube para aceitar propostas abaixo do valor que julga correto e deixa claro que o Flamengo quer negociar com calma e segurança, valorizando seu patrimônio e buscando o melhor negócio possível para o futuro do time. Voltando ao assunto da renovação do Felipe Luiz, é importante destacar que o treinador já poderia desde o início de julho assinar um pré-contrato com outro clube e deixar o Flamengo de graça no final da temporada. Porém, as conversas avançaram de forma bastante positiva, com os termos do novo contrato praticamente alinhados entre as partes, incluindo salário, duração e cláusulas contratuais.
O que falta agora é apenas a aprovação final do presidente do clube, que precisa dar o aval para que tudo seja formalizado em documento oficial e assim Felipe possa assinar e garantir sua permanência até o fim de 2026. Essa confirmação é aguardada com ansiedade, pois significa que o Flamengo seguirá contando com o treinador que tem comandado o time nas competições mais importantes, buscando conquistas e mantendo o padrão de futebol que o torcedor espera. Enquanto essa situação é resolvida, uma outra notícia que anima a nação rubro-negra é a volta das torcidas organizadas aos estádios. Depois de um período longo de punições, as torcidas Raça e Jovem do Flamengo finalmente terão seu retorno autorizado, trazendo de volta aquele clima vibrante e cheio de energia que só as arquibancadas do Maracanã conseguem proporcionar. A torcida é o combustível que empurra o time para frente, e o Flamengo sabe da importância da presença dessas torcidas para criar um ambiente hostil para os adversários e inspirar os jogadores dentro de campo. A expectativa é que a volta ocorra ainda em julho, com um acordo já assinado e que será homologado nos próximos dias, encerrando um ciclo de ausência que vinha afetando o desempenho do clube e o calor das partidas. Esse retorno é uma resposta natural à retomada do futebol com públicos maiores, já que outras equipes do Rio de Janeiro, como Vasco e Botafogo, já tiveram suas torcidas organizadas de volta nos estádios. O Flamengo, sendo o clube mais popular e querido do país, não poderia ficar para trás nessa recuperação do futebol com arquibancadas cheias. O movimento das torcidas é fundamental para manter o time motivado, para criar uma atmosfera única no Maracanã e para mostrar a força da nação rubro-negra, que sempre está presente, seja no calor da torcida tradicional, seja na nova geração que cresce e mantém viva essa paixão pelo Flamengo. A Raça e a Jovem, como torcidas mais antigas e tradicionais, carregam uma história rica e são responsáveis por comandar as maiores festas dentro do estádio, levantando a bandeira do clube com orgulho e dedicação. Além disso, a presença da torcida vai fazer toda a diferença para o Flamengo na reta final das competições que ainda estão em andamento. O Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores e a Copa do Brasil reservam jogos decisivos nos próximos meses, e a energia da arquibancada pode ser o fator que decide uma vitória ou uma derrota, especialmente em partidas equilibradas e de alta pressão. Ter o Maracanã lotado, com as torcidas organizadas presentes empurrando o time com cânticos, bandeiras e uma festa única, é algo que o Flamengo valoriza e sabe que faz parte da sua identidade. Essa retomada da torcida nas arquibancadas promete ser um dos maiores reforços para o elenco nessa segunda fase dos torneios. Por fim, não podemos deixar de lembrar o momento triste que abalou o futebol recentemente com a notícia do falecimento do jogador Diogo Jota, uma tragédia que chocou não só o mundo do esporte, mas também a todos que convivem com o futebol de forma direta ou indireta. A perda precoce do atleta junto com seu irmão em um acidente trágico é um golpe duro para a comunidade esportiva e para o povo português, que perdeu um de seus jovens talentos de forma tão inesperada. Nesse momento fica o desejo de força e conforto para os familiares, amigos e para toda a nação que sofre com essa despedida dolorosa. Situações como essa nos lembram que o futebol, apesar de toda a sua grandiosidade e emoção, é feito de pessoas e que a vida é sempre o valor mais importante que devemos preservar. Essa mistura de notícias positivas, como a renovação do técnico e o retorno das torcidas, com as dificuldades e tristezas que a vida impõe, faz parte do dia a dia do futebol e nos mostra que o esporte é muito mais do que resultados e títulos. É emoção, é paixão, é história e, acima de tudo, é vida pulsando dentro e fora de campo, movendo milhões de pessoas pelo mundo. A nação rubro-negra segue firme, cheia de esperança e pronta para apoiar o Flamengo em cada desafio que virá pela frente, com a certeza de que o clube seguirá sendo uma referência dentro do futebol brasileiro e mundial. Seguindo esse panorama repleto de emoções que envolvem o Flamengo neste momento, não podemos deixar de observar o quanto o clube está em uma fase de decisões cruciais que vão determinar os rumos da temporada e também o futuro próximo da equipe. A negociação por Juninho, por exemplo, além de uma questão financeira, representa uma reflexão sobre a estratégia do time para os próximos meses. O atleta, que tem demonstrado qualidade, tem sido uma peça importante no elenco, pode tanto ganhar uma experiência internacional em uma liga diferente, como também pode fazer falta ao Mengão em momentos decisivos. Isso gera um dilema comum no futebol moderno, onde a gestão precisa equilibrar o interesse do clube, a vontade do jogador e as propostas do mercado. O fato de Juninho enxergar com bons olhos essa transferência para o mundo árabe mostra que o atleta está aberto para novos desafios, o que pode acelerar ou complicar as conversas dependendo da postura do Flamengo.
É interessante perceber que por trás dessas negociações existe um movimento estratégico dos clubes do Oriente Médio que tem investido cada vez mais no futebol brasileiro, atraídos pelo potencial dos jogadores e pela visibilidade que o futebol do Brasil oferece. A oferta pelo empréstimo acompanhada de uma compensação financeira é um modelo que busca minimizar riscos para ambas as partes, permitindo que o jogador tenha a oportunidade de se destacar em outra competição ao mesmo tempo em que o clube vendedor mantém alguma garantia sobre o futuro do atleta. Para o Flamengo, aceitar ou não essa proposta passa também pelo momento esportivo e financeiro, pois o clube precisa avaliar se a entrada de recursos imediatos compensa a possível ausência do jogador em uma fase importante do calendário. A torcida, que sempre quer ver os melhores em campo, tem papel fundamental em expressar sua opinião sobre o que espera para o time e para os seus ídolos. Enquanto isso, a movimentação em relação a Wesley também mostra a complexidade das negociações internacionais, onde além do valor financeiro existem interesses estratégicos, parcerias e a vontade do próprio jogador. A sondagem feita pelo clube inglês é uma prova de que Wesley é um jogador valorizado que desperta interesse em mercados europeus importantes. Porém, o Flamengo deixa claro que a venda só acontecerá mediante uma proposta que condiz com o valor que acreditam ser justo, que demonstra confiança na qualidade do jogador e na estrutura do clube para conduzir negociações vantajosas. O plano de transferir Wesley para o grupo que controla tanto o clube inglês quanto a Roma para depois emprestá-lo para o time italiano é uma estratégia bastante inteligente, pois pode garantir ao jogador uma adaptação gradual no futebol europeu, além de potencializar sua valorização. Esse tipo de operação envolve uma série de detalhes que vão desde a análise do desempenho do atleta, o impacto que ele terá nas equipes que o receberão, até questões contratuais e de regulamentação. Para o Flamengo, manter a calma e o controle sobre as negociações é essencial, principalmente após a saída de Gerson, que proporcionou uma folga financeira importante e tirou a pressão de precisar vender Wesley a qualquer custo. Com essa tranquilidade, o clube pode esperar por propostas que realmente valorizem o atleta e que estejam alinhadas com os objetivos do Flamengo, seja na continuidade do projeto esportivo ou na gestão financeira. A paciência e a estratégia são fundamentais em momentos como esse para evitar que o time perca jogadores importantes sem um retorno adequado. Além desses movimentos no mercado, a permanência do técnico Felipe Luiz traz uma estabilidade muito desejada para o Flamengo. A continuidade do treinador até o final de 2026 significa que o clube poderá seguir desenvolvendo um trabalho consistente com uma filosofia de jogo definida e a construção de um elenco que se identifica com o estilo proposto. Isso é essencial para que o Flamengo mantenha sua competitividade em todas as frentes e possa sonhar com títulos importantes. Felipe Luiz já demonstrou capacidade para conduzir o time em momentos de pressão e grandes decisões, além de saber lidar com a intensidade da torcida e a grandeza do clube. Ter um comandante que conhece bem o ambiente rubro-negro e que conta com o apoio da diretoria e dos jogadores é um diferencial que pode fazer a diferença nas disputas que virão pela frente. A oficialização dessa renovação também pode influenciar positivamente o ambiente interno do clube, passando segurança para os atletas, comissão técnica e para toda a estrutura que trabalha diariamente para manter o Flamengo no mais alto nível. A confiança em Felipe Luiz é uma mensagem clara para todos que o Flamengo está focado em resultados e que busca manter a estabilidade como base para conquistar seus objetivos. A partir do momento em que o contrato estiver assinado, o treinador poderá planejar a temporada com maior tranquilidade, podendo fazer ajustes e definir estratégias a longo prazo, algo que é fundamental para que o time tenha sucesso em competições tão exigentes como o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil. Outro ponto que merece destaque é a volta das torcidas organizadas do Flamengo aos estádios, algo que vinha sendo esperado há bastante tempo pela nação rubro-negra. A presença da raça e da jovem nas arquibancadas do Maracanã vai resgatar uma tradição de paixão e energia que faz parte da identidade do clube e que certamente terá um impacto direto no desempenho da equipe em campo. A atmosfera criada por essas torcidas é única, capaz de transformar qualquer jogo em uma verdadeira festa, estimulando os jogadores e pressionando os adversários. O retorno previsto para julho será um marco importante para o futebol carioca, que estava carente do calor e da vibração das organizadas em jogos decisivos e de grande rivalidade. Essa retomada das torcidas também reflete um movimento mais amplo de recuperação do futebol com público nos estádios após períodos de restrições e punições que afetaram não só o Flamengo, mas vários clubes pelo Brasil. O retorno das organizadas significa a volta de uma parte essencial da cultura futebolística, aquela que se manifesta em cânticos, bandeiras, coreografias e uma presença apaixonada que emociona a todos.
Para os jogadores, a energia da torcida é um combustível que pode impulsionar performances excepcionais, especialmente em jogos de alta pressão onde o apoio da arquibancada pode fazer a diferença entre o sucesso e a derrota. A raça e a jovem são reconhecidas por seu comprometimento e por carregarem uma história rica, sendo referência para outras torcidas e um exemplo de amor incondicional ao clube. Com a torcida de volta, o Flamengo pode esperar um aumento na motivação dentro do vestiário, onde os jogadores sentem diretamente o peso e a responsabilidade de representar milhões de torcedores que não medem esforços para estar ao lado do time. Essa conexão entre campo e arquibancada é fundamental para o Flamengo, que sempre buscou ser uma equipe que joga com o coração e com o apoio da sua torcida, transformando o Maracanã em um verdadeiro caldeirão. A energia que vai invadir as arquibancadas a partir do retorno das organizadas vai dar um gás extra para o time nas fases decisivas das competições, reforçando o sentimento de que o Flamengo é mais do que um clube, é uma verdadeira nação. No meio de tanta notícia positiva, não podemos esquecer o peso da tragédia que abalou o futebol e a comunidade portuguesa com a morte do jogador Diogo Jota. O acidente fatal que ceifou a vida dele e do irmão trouxe um momento de reflexão e tristeza profunda para todos que acompanham o esporte. A perda de um jovem atleta cheio de sonhos e potencial serve para lembrar que o futebol é feito de pessoas que enfrentam desafios dentro e fora dos campos. A solidariedade e o apoio à família e à comunidade portuguesa são essenciais nesse momento, pois demonstram que, apesar da competição e das rivalidades, o futebol une e fortalece laços humanos. Essa tragédia também nos leva a pensar sobre a importância da segurança, do cuidado e do respeito à vida dentro e fora do esporte. É um alerta para que todos os envolvidos no futebol estejam atentos às questões que envolvem o bem-estar dos atletas, torcedores e profissionais. Momentos como esse nos fazem valorizar ainda mais cada vitória, cada gol e cada celebração, pois a vida é o bem mais precioso que temos. Para a nação rubro-negra que vive intensamente o futebol, essa notícia traz um sentimento de pesar, mas também de união em torno dos valores que fazem do esporte um instrumento de superação, alegria e transformação. Assim, o Flamengo segue vivendo dias intensos com uma combinação de desafios, negociações, alegrias e tristezas que fazem parte da essência do futebol. O clube mostra que está atento a cada detalhe, buscando o melhor para o seu elenco, para sua comissão técnica e principalmente para sua torcida apaixonada. A renovação do técnico, as movimentações no mercado da bola, o retorno das torcidas organizadas e a solidariedade diante da tragédia refletem um momento de transformação e de fortalecimento da identidade rubro-negra. Com toda essa força, o Flamengo está preparado para enfrentar o que vier pela frente, mantendo sua grandeza e seu protagonismo dentro do cenário esportivo brasileiro e mundial, com a certeza de que a paixão da nação será sempre seu maior diferencial. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor tem ganhado força e agitado as conversas entre torcedores e especialistas. Everton Ribeiro, atualmente no Bahia, estaria muito perto de fechar com o Flamengo para um contrato de 3 anos. Embora ainda não haja confirmação oficial das partes envolvidas, fontes próximas ao clube carioca e ao próprio jogador indicam que as negociações avançam de forma positiva e que o acerto pode ser anunciado em breve. Everton Ribeiro, que tem se destacado pelo Bahia com atuações consistentes e liderança dentro de campo, despertou o interesse do Flamengo justamente por seu estilo de jogo, versatilidade e experiência. O meia, conhecido por sua habilidade técnica e visão de jogo, seria uma peça importante para reforçar o meio-campo rubro-negro, que busca se reestruturar para os próximos desafios nacionais e internacionais. O Flamengo, tradicionalmente um dos clubes mais ativos no mercado da bola, vê em Everton Ribeiro uma oportunidade para agregar qualidade ao elenco sem abrir mão da experiência de um jogador que conhece bem o futebol brasileiro. A possibilidade de contrato por 3 anos também indica a intenção do clube em contar com o atleta a médio prazo, visando tanto o desempenho imediato quanto a consolidação do time. Enquanto isso, a torcida rubro-negra já começa a se empolgar com a ideia de contar com Everton Ribeiro. Nas redes sociais, o nome do jogador tem sido comentado com otimismo, e muitos lembram da passagem de sucesso do meia em outros grandes clubes do país. Por outro lado, a diretoria do Bahia ainda não se pronunciou oficialmente, o que aumenta a expectativa e o clima de suspense em torno dessa possível transferência.
Se confirmada, essa movimentação pode mexer significativamente com o mercado de jogadores no Brasil, uma vez que Everton Ribeiro é visto como um talento diferenciado e que pode fazer a diferença nas competições mais acirradas. O Flamengo, que busca manter seu protagonismo, pode ter no meio uma peça fundamental para os seus planos futuros. O rumor reforça a ideia de que a janela de transferências ainda reserva surpresas e que clubes grandes como o Flamengo não medem esforços para trazer nomes importantes. Resta aguardar as próximas semanas para saber se o burburinho se concretiza em um anúncio oficial e para ver como essa possível chegada pode impactar o cenário do futebol nacional. Enquanto isso, a especulação segue alimentando a expectativa dos fãs e movimentando o mercado. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!